República, magnífico reitor da Universidade de Modelo, Sr. Dr. Sampaio da Nova, minhas senhoras, meus senhores, eu fui convidado, melhor dizendo, fui honrado com o convite para apresentar o comandante Pedro Verona Rodrigues Pires nesta cerimónia da sua consagração como doutor honoris causa pela prestigiada Universidade de Mindelo. Aceitei o convite sem hesitar e com prazer, sobretudo porque venho falar-vos de um homem que todos conhecem, enquanto Primeiro-Ministro da República durante 15 anos, enquanto Presidente da República durante 10 anos, e, sobretudo, enquanto combatente pela liberdade da pátria pela vida inteira. Pedro Pires é, pois, um dos símbolos da independência nacional e não é exagero dizer que ele está na origem da revolução que vem acontecendo em Cabo Verde desde 1975, já lá vão 50 anos. É que, mesmo com os altos e baixos que vamos tendo ao longo deste percurso, pequeno para o país, não tem qualquer dúvida de que a história virá a reconhecer, se por acaso ainda não o fez, que a independência significou para Cabo Verde uma verdadeira revolução, naquilo que o conceito tem de mais puro, exato e expressivo. E Pedro Pires merece estar consagrado por direito entre os melhores filhos do nosso povo, não por qualquer privilégio particular, mas antes pela abnegação, pela entrega total e desinteressada aos interesses do povo de Cabo Verde. E por isso, podemos perfeitamente e sem receio imitar o poeta português Luís de Camões e também dizer: bendita pátria que tal filho tem. Vou propositadamente deixar para trás os muitos anos do comandante Pedro Pires na luta pela independência do seu país. Vou fixar-me no 5 de julho de 1975 e nos tempos seguintes à independência nacional. Para o 5 de julho, temos a consagração completa através da imortal morna do inesquecível Manuel de Novas. Meu irmão, já hoje é livre e independente, bendição-me dado, um abraço dá-me livre. Um novo sol já ilumina, um novo sol também ilumina a inteligência dos meus filhos, para bem fazer um grande país respeitado no mundo inteiro. Já lá vão 50 anos e ainda me recordo com emoção das horas que passamos em Lisboa de transistor ao ouvido, tentando captar e acompanhar a transmissão da cerimónia que estava desenrolando na cidade da Praia, no estado da Várzea. 5 de julho é, pois, sem qualquer dúvida, a data maior do calendário nacional. Não há nenhuma outra data que sequer se lhe aproxime em termos de significado e importância. Sobretudo porque foi um tempo em que acreditamos que todos os sonhos eram realizáveis, numa terra onde a abnegação da larga maioria dos seus filhos se mostrava contagiosa. Pessoalmente, não me tenho cansado de dizer que só através de uma grande obra de ficção se poderá perfeitamente compreender a gesta heroica e ditosa que foram os primeiros anos de independência de Cabo Verde. O nosso país
está a precisar de um grande ficcionista capaz de recriar para a posteridade esses anos doridos e ao mesmo tempo exaltantes que foram esses em que acreditávamos, sem qualquer tipo de dúvida, que em um qualquer dia do futuro, chegariam também para nós das ilhas os amanhãs que cantam. Penso muitas vezes que tivesse a poeta portuguesa Sofia de Melo Braina nascido cabo-verdiana, e certamente que diria do 5 de julho de 75 ser o dia inicial, inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. No seu excelente livro Dilemas de Poder na História de Cabo Verde, o historiador António Correia e Silva deixa a seguinte reflexão. Com a independência, os desafios deixaram de ser eminentemente ideológicos para passarem a ser outros, nomeadamente o de assegurar segurança alimentar, afugentando o espectro de um retorno às fomes de 40, garantir um nível básico de segurança sanitária, escolarizar a população, restaurar o equilíbrio ambiental e erguer um Estado soberano. E diante da enormidade que era, sem dúvida, essa gigantesca tarefa, ele conclui: acho tão heroica a vitória na Batalha de Guilhetes e noutros cenários, como a vitória alcançada por atos cotidianos na luta pela melhoria do nível de vida do povo. Foi com esse heroísmo civil que esta geração logrou rasgar o horizonte e restaurar a esperança e a confiança dos cabo-verdianos em si próprios. Pedro Pires foi primeiro-ministro de Cabo Verde de 75 a 90. Durante esse período de tempo, este país, tido à partida como impossível, soube afirmar-se como útil e digno a nível internacional. E Pedro Pires aparece como o rosto, como a figura central dessas aspirações da nação cabo-verdiana na construção de uma sociedade mais justa, razão que o torna credor direto desta homenagem que, através dele, estendemos a todos os combatentes da liberdade da pátria. Vale a pena deter um pouco nesses dramáticos, mas gloriosos anos pós-independência. Dramáticos porque poucos eram os que apostavam sequer um centavo num Cabo Verde independente. A ponto de Pedro Pires ter pedido à missão da FMI que tinha declarado Cabo Verde um país impossível. No vosso relatório, digam pelo menos que há alguma possibilidade de reabilitação deste país. Mas também foram tempos gloriosos, porque uma fé inabalável no direito do homem cabo-verdiano à vida e à dignidade na sua terra era uma bússola que guiava os nacionalistas que conduziam Cabo Verde. Como o próprio Pedro Pires disse numa entrevista, logo após a independência, quando certos camaradas chegavam de visitas ao exterior e diziam: ninguém nos conhece, toda a gente fala de Guiné-Bissau e não de Cabo Verde, eu respondia: é óbvio, porque em Cabo Verde não se fez uma luta armada de libertação nacional, portanto não pode ser tão conhecido como a Guiné. Mas vamos trabalhar com determinação e um dia nós seremos exemplo. Mas o 5 de julho de 75 é uma data imorredoura no calendário cabo-verdiano, porque não marcou apenas o dia da independência nacional. Marcou também o primeiro dia da revolução que acabou por atingir todas as estruturas da nossa sociedade. Lenin acreditava que o socialismo viria a ser o resultado dos sovietes mais eletricidade. Em Cabo Verde, quando o primeiro-ministro Pedro Pires foi questionado
sobre a necessidade de se procurar uma rápida industrialização em algumas ilhas, ele terá respondido que mais urgente que a industrialização deveria ser a educação, com vista à formação de quadros nacionais. É importante referir que Cabo Verde ascendeu à independência num momento em que o mundo em geral vivia um período de relativa abundância. Já durante os anos de luta de libertação, o PAIGC, o Partido da Independência, tinha beneficiado de grandes ajudas internacionais. E a seguir à independência, essas ajudas multiplicaram-se, graças particularmente à sábia política de não alinhamento com qualquer dos blocos políticos da época, antes guiando-se por relações de cordialidade com todos os povos. Há medidas políticas emblemáticas que podem justamente caracterizar e definir o regime que se visava instituir no Cabo Verde independente. Uma das primeiras, foi a adoção do princípio de não distribuição gratuita das ajudas recebidas, fosse qual fosse a sua natureza, porque todas as ajudas materiais acabaram sendo comercializadas. Ao mesmo tempo, foram criadas em todas as ilhas grandes frentes de mão de obra, onde os camponeses empregados se dedicavam sobretudo à reparação e construção de estrada de vias de comunicação. E com o salário que percebiam do seu trabalho, adquiriam os bens de que necessitavam para sobreviver. Igualmente foi criada uma empresa pública de abastecimento, que passou a concentrar e a comercializar essas ajudas, mas também a importar outros bens úteis à população das ilhas, mas que tinha a particularidade de vender os seus produtos em todas as ilhas a igual preço. Os sobressaltos consequentes à declaração da independência levou muitos empregadores, se não a completamente encerrar os seus estabelecimentos, pelo menos a despedir um bom número de trabalhadores, pelo que uma lei foi aprovada, não só proibindo o despedimento sem justa causa, como também obrigando à readmissão do trabalhador despedido. A completa massificação do ensino foi imediata. A instrução primária passou a ser obrigatória nos primeiros tempos até a 6ª classe. Uma refeição quente diária aos alunos mais carenciados, já instituída nos últimos tempos do governo colonial, foi mantida e alargada a todas as crianças de todas as ilhas. Praticamente todas as nações do mundo abriram as suas universidades aos nossos jovens, que as puderam frequentar e regressar com formação superior nas mais diversas e diferentes áreas. Para referir apenas à área ligada à saúde, pode-se afirmar que em 1975 tínhamos 11 médicos para meio milhão de pessoas. Hoje temos 430 médicos para praticamente o mesmo número de habitantes. No que concerne à não discriminação entre homem e mulher, desde a independência que essa igualdade está sendo paulatinamente assegurada, particularmente no que concerne ao direito de livre escolha, sendo já antiga a aprovação pela Assembleia Nacional da lei que permite a interrupção voluntária da gravidez, praticamente apenas por decisão da mulher. Um drama que atravessava a nossa sociedade, onde a vida familiar continua a ser constituída, sobretudo, através da união de facto, era a ausência de proteção dos direitos patrimoniais dos companheiros, normalmente mulheres, que acabavam sendo abandonadas ao Deus dará, depois de anos e anos de vivência e economia comum. Assim, muito pouco tempo depois da independência, foi aprovada a Lei do Reconhecimento dos Efeitos Patrimoniais da União de Facto, que tivesse durado igual ou período superior a 3 anos. Assim garantindo aos cônjuges abandonados a repartição dos bens acumulados durante a vivência em comum. Apontei essas medidas
por me parecerem importantes logo nos primeiros. Foi preciso pôr de lado o interesse pessoal para encontrar a força anímica para assumir os interesses coletivos nacionais, disse Pedro Pires numa entrevista ao jornalista Vicente Lopes em 1997. Podia perfeitamente fazer outra coisa, fazer outras opções, mas eu achei que tinha um compromisso e que era preciso levá-lo para frente. Disse também: a minha ideia de independência deveu-se, no fundo, ao amor por Cabo Verde e ao desejo de mudar a situação do meu país. Porque, para Pedro Pires, é importante termos o sentido da vida e o sentido da história. E cada homem deve ter o sentido da vida e cada povo o sentido da história. Ter o sentido de que estamos a construir o futuro e de que só nós podemos construir esse futuro. Não podemos viver só o presente, temos de ser capazes de projetar o amanhã. Muito e muito mais se poderia dizer sobre o homem que fui chamado a apresentar-vos neste dia em que continuamos celebrando os 50 anos de nossa independência e de que ele foi um dos principais protagonistas. Direi apenas que é um dever patriótico honrar aqueles que foram grandes nas nossas ilhas e também os que continuam grandes entre nós. Lembro-me do aforismo do filósofo Hegel: o homem livre não é invejoso, admira o que é grande e congratula-se porque tal existe. E nós, muito justamente, devemos congratular-nos com a existência entre nós deste homem exemplar, de um homem com a estatura política, cívica, moral e intelectual de Pedro Pires. Muito obrigado.